E aí, Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. É esse o espaço onde eu falo sobre educação, política e comportamento. Na realidade, um espaço para se defender a educação básica brasileira, que é uma das áreas aí que a gente precisa de melhorar estruturalmente, para a gente um dia ter uma nação, né, com N maiúsculo, ter aí, através da educação, fazer da educação uma missão, né, que a gente possa levar isso daí no campo aí nacional, né, para a gente ter na educação uma missão nacional. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos grandes nomes do constitucionalismo alemão. Foi um dos pensadores da social-democracia, foi o pioneiro, né, da ideia da social-democracia, e também um dos criadores do Partido Trabalhador mais antigo do mundo. E esse cara, essa grande figura alemã do século XIX, é o Ferdinand Lassalle. Antes de falar sobre ele, eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal e se alie aqui com a gente nesse time para sair em defesa da qualidade da educação básica brasileira. E também, né, peço para você ativar aí as notificações, que assim você recebe aí um comunicado sempre quando eu subir um vídeo aqui para o canal. O Ferdinand Lassalle, ele foi um judeu, nasceu em Breslau em 1825, na Alemanha, filho de um comerciante e vereador. Ele estudou História e Filosofia na universidade local. Em 1845, ele conhece um movimento socialista francês, se filia à Liga dos Justos. Ele foi um contemporâneo de Karl Marx, muito criticado por ele, até por imaginar o socialismo vindo através de pequenas reformas, de pequenos fragmentos, de dosagens e não de uma, vamos dizer, uma ruptura total. Numa revisão marxista futura, depois que o Ferdinand Lassalle morre, as ideias de Karl Marx que são revistas são substituídas, né, pelas ideias do Lassalle, que previa, através de reformas, né, de fazer reformas no Estado, de promover o socialismo através dessas reformas. Pequenas reformas de movimentos graduais. Ele participou da Revolução Prussiana junto com Karl Marx e foi preso por isso. Em 1860, ele vai colaborar ativamente com o movimento operário e sindical da Alemanha. Em 1863, no dia 23 de maio, ele vai ajudar a fundar a Associação dos Trabalhadores Alemães, que seria ali um embrião, o ideário social-democrata. E aí, a partir daí, ele vai criar um órgão de imprensa para exercer essa influência e difundir as ideias, né, da emancipação dos trabalhadores e também de maneira de difundir ali essas ideias e agregar, né, valor ao trabalho da social-democracia, que era ali uma coisa embrionária. Ele apoiou ali a Revolução Prussiana e também com isso a unificação da Alemanha, defendendo o Bismarck desta maneira, porque o que acontece? O fato de que o Bismarck estava promovendo reformas ali estruturais naquele período, ele se tornou aí o pai da Previdência Social, porque foi através do Bismarck que foi lançada as sementes de um estado de bem-estar social. Então, nesse sentido, o Lassalle apoia o Bismarck. E, em contrapartida, o Bismarck ele apoia o sufrágio eleitoral, a difusão do sufrágio eleitoral e a extensão do sufrágio até os trabalhadores. Porque acaba que o Lassalle ele vem de uma situação que tinha ali a emergência de um movimento pela igualdade e tinha ali no sufrágio eleitoral a oportunidade potencial para emancipar a classe trabalhadora. E nesse sentido, aí que um apoiou o outro, sendo que o Bismarck lançando as bases da Previdência Social, da aposentadoria e também da saúde pública, ele lança ali as sementes do estado de bem-estar social, que seria ali todo o trabalho desenvolvido pelo Lassalle no Partido Social Democrata Alemão
né, que é o partido de trabalhador mais antigo da história do mundo, que ainda existe até hoje, porque via ali na educação uma plataforma que poderia emancipar os mais pobres. E até hoje o SPD ainda mantém essa ideia central que se originava também nas ideias do próprio Lassalle. Através do voto, ele conseguiria ali emancipar a classe trabalhadora. E ele também tinha a ideia, muito diferente dos marxistas da época, de abolir o Estado. Não tem como abolir o Estado. Para ele, o Estado era necessário, porque através das reformas que eram feitas no próprio Estado, poderia se emancipar a classe trabalhadora e um dia pensar num Estado voltado para a classe trabalhadora, um Estado da classe operária. Naquela época havia muita desigualdade, havia muita dificuldade na relação do trabalho, do trabalhador com o empresariado. Então, naquele momento ali, todo aquele, vamos dizer, furor da época, ele consegue crescer nesse sentido de olhar para o lado dos mais pobres e principalmente emancipando a classe trabalhadora. O Lassalle, para mim, era um cara assim tão inteligente que ele via na classe trabalhadora, dentro do sistema capitalista, um fator real de poder. E o que é isso, esse fator real de poder? Para ele, um movimento na história, ele não é definido pela consciência dos indivíduos. Ele não é definido por isso. Dentro do movimento histórico, o que manda é a consciência das classes. E o que seria aí fazer a respeito dessa consciência? De conhecer essa consciência e também de conhecer a consciência diametralmente oposta. Vou colocar aqui no contexto brasileiro. Vamos dizer aqui o Brasil, ele é um país excludente, elitista, desigual, que há pouco tempo venceu a escravidão. Então, o que deveria acontecer aqui? Pelo menos pela perspectiva de um negro, vamos dizer, o movimento negro conhecer essa consciência branca, escravocrata, violenta, e a partir disso, que seria a consciência diametralmente oposta, construir a sua própria consciência, construir as suas bases diametralmente oposta à da fundação do Brasil. E seria isso. E o que constituiria, vamos dizer, esse fator real de poder? O que é o fator real de poder para o Lassalle? Vamos dizer que pega um fogo lá em Brasília. Aí, o que acontece? Todas as leis são queimadas. Vamos dizer que todas as leis do Brasil são queimadas, a Constituição ela deixa de existir, some o papel, some todas as leis, inclusive some todas as normativas, toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos dizer que elas desaparecem do Brasil instantaneamente, todas ao mesmo tempo. E o que aconteceria no Brasil sem as leis, sem a Constituição, sem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para regular e normatizar a vida da sociedade? Será que sem lei a vida no Brasil viraria uma anarquia? Viraria uma bagunça geral? Será que por conta da ausência da lei, da ausência de normas escritas, nesse sentido, não haveria uma organização da sociedade brasileira? Viveríamos uma anarquia geral, uma bagunça, vamos dizer, ampla e generalizada? Não. Para o Ferdinand Lassalle, que criou esse conceito do fator real de poder, mesmo na ausência da lei, mesmo na ausência da Constituição, mesmo na ausência da jurisprudência do Supremo, os fatores reais de poder determinariam a organização da sociedade da mesma maneira, na ausência da lei. E o que seria isso, esses fatores reais de poder? Vamos dizer, se eu estou falando de lei, eu estou falando do juiz, que faz executar a lei. E eu estou falando, vamos dizer, da força policial, que é auxiliar da justiça na execução da lei, na aplicação da lei, na garantia da segurança da lei. Vamos dizer, temos aí os juízes, temos os policiais, a força militar, temos aí, vamos dizer, os legisladores que vão criar as leis, mesmo na ausência dela. Falando das forças militares, eu teria ali a Polícia Federal executando as suas funções, teria no estado a Polícia Civil, a Polícia Militar, no município o Guarda Municipal.
Por que isso daí acontece? Porque além da lei, existe aí o fator real de poder, que são essas funções, né, e essas competências que vão garantir aí a execução da norma, né, a garantia da lei, do cumprimento da lei, da organização da sociedade. Então, para o Ferdinand Lassalle, os reais fatores de poder não é a lei em si, a norma em si, e são sim os meios que garantem o cumprimento dessas leis, que garantem a execução dessas leis. E isso daí que significa aí para ele os fatores reais de poder. Então, dentro do sistema capitalista, a classe trabalhadora é o maior fator real de poder. Não tem como o capitalismo existir sem a força da classe trabalhadora. Então, para o Lassalle, o fato de que a classe trabalhadora ser um fator real de poder dentro do sistema capitalista, ele via ali uma forma de organizar essa classe trabalhadora para que ela lutasse pelos seus próprios interesses, seria através de associações, de sindicatos, de partidos também, e acreditava que a democracia seria ali fundamental e imprescindível para mudar a situação financeira, econômica, social dos trabalhadores. Dentro desse sistema é que ele garantiria ali uma estabilidade ao longo do tempo, que somente a democracia teria essa capacidade de manter essa estabilidade ao longo de anos para que fosse necessária as reformas de maneira graduada dentro do sistema, né, das reformas, até alcançar o socialismo. Como ele era um cara sempre preocupado com a emancipação dos trabalhadores, ele busca ali crescer e aprender com os próprios métodos e aprimorá-los, né, e nesse aprimoramento ele lança ali as bases das ideias do plano de Gotha e obtém, né, o apoio do Bismarck na questão da luta pelo sufrágio eleitoral, estruturando ali mecanismos de aposentadoria e seguro social. Foram nessa troca ali que o Bismarck e eles conseguiram alcançar ali, né, uma troca ali, né, no desejo ali, na demanda e bandeira de cada um. O Lassalle, ele tinha a influência do idealismo de Hegel e Maquiavel, e também do romantismo alemão. Para o Lassalle, a política seria ali, né, o fruto do jogo de forças que lutam pelos próprios interesses, né, e de uma certa forma o ser humano ele é um ser movido pelo interesse. Ele vai escrever vários livros, né, e talvez o mais importante dele seja o que é uma Constituição, que é um livro clássico, né, do constitucionalismo. E por isso, né, que ele vai ser um dos grandes nomes do constitucionalismo do mundo. Via, né, a capacidade de se fazer transformações dentro do Estado e principalmente através da educação, de garantir o meio de se ter uma maneira efetiva, uma mobilidade social, de fazer com que o pobre também tenha um alcance maior naquilo que eu já agreguei de ideia, de ir avançar ali na melhoria de vida financeira, econômica, de autoestima, de ter a capacidade de ir além da sua própria hierarquia ali dentro da ideia da hierarquia das necessidades de Maslow. Que o pobre vá também além da sua necessidade fisiológica, mas a necessidade de segurança, até chegar à necessidade de autoestima. Eu ainda luto por um Brasil assim. Ele vai morrer em 1864 na Suíça em função de ferimentos de um duelo. Vê lá, olha só pra você ver como é que é uma tragédia, né, humana. Um cara dessa envergadura, desse tamanho, morrer por conta de um ferimento de duelo. E a partir daí o Partido Social Democrata Alemão, ele vai se dividir em duas alas. Uma vai ser a ala que vai seguir ali nas ideias do Lassalle e vai perseverar ali no programa de Gotha e na revisão marxista. E uma outra ala, né, que é oposta,
essa primeira ala, a ala lassaliana. E o que acontece é que o La Salle, ele marca ali a participação dos operários, dos trabalhadores na política, e essas transformações ainda permanecem na Alemanha, mesmo após a sua morte, e mesmo após o golpe que o Bismarck estava dando nos sociais-democratas, né, mas que acaba não tendo sucesso. E inicialmente o partido ali social-democrata vai gerando outros modelos ali na região, né, da Alemanha, mas no contexto direto do social-democrata alemão, ele consegue ter um sucesso eleitoral muito grande em função, né, das suas ideias, da sua própria mobilização, mas aí deixando aí fruto de uma das ideias do Ferdinand Lassalle. É isso que eu tinha para falar sobre o vídeo do Ferdinand Lassalle. Ele é pelo menos um dos grandes nomes para a gente entender tanto aspectos do constitucionalismo, tanto quanto da social-democracia, que é a minha corrente ideológica, é a corrente de pensamento político. E aí eu vou poder falar um pouco mais sobre a social-democracia e destrinchar os vídeos a partir desse daqui. Então a gente se encontra em outros momentos. Se você não se inscreveu aí no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, curta os vídeos, compartilhe com um amigo, apresente um canal para outra pessoa. Se você é um professor, está aqui, tem um grupo, mostre o canal para o pessoal do grupo para a gente melhorar aí o debate da educação no Brasil, que urge principalmente em momentos de obscurantismo. Até mais!